mãe me teve muito novinha, sabe? Pra você ter uma ideia, quando eu fiz 17 anos, a minha mãe completou 30. Sim, ela foi mãe aos 13 anos de idade. E eu não sei se todo o problema começou aí, mas eu só sei que quando eu fiquei moça, eu peguei assim dos meus 15, 16, 17 anos, a minha mãe, ela começou a ficar insuportável no sentido de querer competir comigo o tempo todo. O tempo todo ela queria se colocar como se ela tivesse a minha idade. O tempo todo ela queria me mostrar que ela já era mãe, ela era bem mais velha que eu e mesmo assim ela era mais bonita que eu, sabe? E tipo, tava ficando insuportável essa situação, porque eu não tava tendo uma mãe mais. Porque toda balada que eu ia, a minha mãe tava querendo ir junto. Os meus amigos, eu não tinha mais amigo que era só meu, era amigo meu e da minha mãe. Eu não tinha privacidade de conversar um assunto com eles que eu não quisesse que a minha mãe ouvisse, sabe? E aí eu fui ficando muito incomodada com essa situação e resolvi procurar ajuda, fui fazer terapia. E a minha psicóloga me aconselhou a conversar com a minha mãe, que ela falou assim, olha, talvez a sua mãe faz isso sem nem perceber que ela tá fazendo. Então, conversa com ela, fala que você tá ficando muito incomodada com tudo isso, você vai ver que vai adiantar. Resolvi ouvir e fui conversar com a minha mãe. Só que essa psicóloga não conhecia a minha mãe, né? Esse era todo o problema. Cheguei e falei assim, olha mãe, o negócio é o seguinte, eu tô sentindo muito incomodada, tem um tempo que eu já não tenho mãe mais, a senhora fica fazendo papel de irmã, aonde eu tô, a senhora tá atrás, a senhora veste as minhas roupas, a senhora sai com os meus amigos. E quando eu comecei a falar, a minha mãe simplesmente começou a rir da minha cara, fazendo o maior deboche, sabe? E aí ela teve a cara de pau ainda de falar assim que eu tava sentindo inveja, porque eu não tinha coragem de admitir que a minha mãe era mais gata e mais atraente que eu. Tem condições uma própria mãe falar isso pra filha? Então, e aí nessa época eu tava ficando com um menino e já tinha um tempo que nós dois tava ficando, até que nós dois decidiu assumir um relacionamento sério. Pra que a gente foi fazer isso? Porque eu levei ele pra conhecer a minha mãe e quando ele chegou lá em casa que ele viu ela, ele ficou assim de boca aberta. Ele não conseguia nem disfarçar o rosto de admiração que ele ficou por ela e até aí tudo bem. Mas aí ele pegou e soltou, sabe, pra ela ouvir e falou assim, caraca, sua mãe é a maior gata e ela muito nova, nem parece uma filha de 17 anos e pronto. Aquilo pra minha mãe explodiu o ego dela, né, porque era o que ela gostava, ficar se sentindo pra cima de todo mundo. E eu não reclamei, porque eu juro, eu não tinha problema com isso. Eu também achava minha mãe a maior gata, acho que ela não morreu, né, e muito nova, realmente, a gente parecia irmã. O problema era a competição que ela queria criar entre nós duas, entende? E aí, depois disso, o meu papo com o meu namorado começou a virar um saco, porque ele falava o tempo todo dela, como a minha mãe era gata, como a minha mãe era nova, como a minha mãe era bonita, como a minha mãe era bacana. Quando ele ia lá pra casa, os dois ficavam conversando o tempo todo, como se fosse dois amigos de infância. E eu até pedi pra ele dar uma diminuída, sabe? Falei assim, olha, a minha mãe, ela já é surtada com essas coisas. Se você der mole, ela vai sair totalmente da casinha. Só que o que aconteceu? Ele falou pra mim que eu tava com ciúme dele com a minha mãe e pra piorar, ele foi contar isso tudo pra minha mãe. E aí, tá bom, ele tinha o costume de ir lá pra casa todo sábado à noite. Quando foi nesse sábado, ele me mandou mensagem falando que ele não ia porque ele tava muito gripado. E eu ainda mandei pra ele de volta, eu falei, tá, mas você quer que eu vou pra aí então? Ele pegou e respondeu pra mim assim, não, eu tô muito catarrento. Desse jeito, cara de pau ainda. E aí eu peguei, liguei pra ele e falei assim, olha, então tá bom, então eu vou lá pra casa da Érica assistir filme, porque semana passada ela me chamou, né, e como a gente tava junto eu não fui. Érica é minha melhor amiga. E ele pegou e só respondeu pra mim, beleza, pode ir lá, tranquilo. Peguei, me arrumei e fui, né? Nem lembrei de avisar a Érica, de perguntar se ela tava lá, ainda bem, né? Eu me distraí disso porque a Érica, ela não é muito de sair. O programa da Érica é esse, sabe? Deitar no colchão da sala e assistir Netflix. Então, eu tinha certeza que ela ia estar lá. Só que quando eu cheguei, pra minha sorte, ela não tava. E aí, como ela não tava, né? Eu peguei imediatamente e voltei pra trás. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, eu me deparei com a pior cena da minha vida. A minha mãe tava se pegando com o meu namorado no sofá da nossa sala. Sério, eu fiquei sem chão naquela hora. E quando os dois me viu, eles já veio logo tentar dar alguma desculpa, mas eu não tava conseguindo nem ouvir o que ele estava falando, porque eu tava com tanto nojo daquilo ali, tudo que tava ali em volta de mim, que eu só passei correndo e fui pro quarto, sabe? E deitei, e chorei, e chorei, e chorei. E aí a minha mãe, ela veio tentar me explicar
que isso não era nada demais. Eu falei assim, mãe, a senhora tá maluca? A senhora deu pro meu namorado e isso não é nada demais? A senhora é louca mesmo, a senhora precisa se tratar. Eu nunca tinha falado isso pra ela, sabe? Mas eu precisei. E o escroto do meu namorado, do macho escroto, eu nem me dei o trabalho nem de ligar pra ele pra terminar. Eu simplesmente deixei pra lá, porque eu achei que nem valeu o esforço de ligar pra ele e dar uma satisfação que eu não queria mais. Ele também não é besta, ele entendeu, né? E aí, depois disso, eu decidi que era melhor pra mim e pra minha mãe que eu fosse morar com o meu pai, porque eu entendi que não fazia bem nem pra mim, nem pra ela continuar vivendo ali junto, que isso também, de certa forma, tava torturando o psicológico dela, sabe? E hoje em dia, eu sou casada, tenho filho, não sou casada com aquele escroto, não. E a minha mãe vem aqui em casa, frequenta, a gente conversa, mas eu vou falar que conseguir confiar totalmente na minha mãe e relaxar quando ela tá por perto, eu nunca mais consegui. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E a história de hoje foi uma traição dupla, né? Uma traição pela parte do namorado, pela parte da mãe. E como a menina mesmo disse, eu acho sim que a mãe ela tinha algum problema que ela deveria ter, né, feito um tratamento. Não sei se superou, não sei se mudou, de repente com o passar dos anos amadureceu, melhorou, né, mas enfim, é visto que tinha sim um transtorno, um distúrbio, alguma coisa assim. Talvez pelo fato de ter sido mãe muito nova, não teve aquela fase que a filha teve, né, da adolescência, porque na adolescência certamente ela estava cuidando de criança pequena. Mas enfim, isso aí é fato de que tinha mesmo. E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje, tá bom? Me siga lá no meu Instagram pra ficar pertinho de mim. Não se esqueça de se inscrever aqui pra fazer parte do nosso cantinho, de ativar o sininho pro YouTube te avisar quando eu postar a história nova e também de deixar o like, porque assim ele entende que você tá gostando e continua te enviando os meus conteúdos, tá bom? Vou deixar passando aqui também o meu e-mail caso você queira me enviar a sua história, porque eu gosto sempre de lembrar que o nosso canal ele é de interpretação de histórias de vida, que os inscritos, que vocês me enviam, né? Só que às vezes as histórias, elas são reais, elas são baseadas em fatos reais e muitas das vezes elas são fictícias sim. O meu intuito é ter vocês e sempre tá trazendo alguma lição de vida, lição de moral, algum aprendizado, experiência, não é mesmo? E é isso. Beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos. Tchau!